Fala galera, bem-vindos ao canal Poeira Cósmica. Eu me chamo Eric e o assunto hoje é rock brasileiro da melhor qualidade. Essa pérola aqui, ó, som nosso de cada dia. Pois é, pessoal, esse supergrupo brasileiro aí, por que a gente pode chamar de supergrupo? Porque foi formado por três grandes figuras aí que já tinham uma certa vivência no meio musical, né? Principalmente o Manito, que já vinha fazendo história aí com o The Clevers, que depois ficou conhecido como Os Incríveis. Um multi-instrumentista espetacular, né? Toca saxofone, violino, órgão, sintetizadores, uma fera. O outro era o Pedrão, né? O Pedrão Baltanza. Entrou como baixista, vocal, também tocando algumas guitarras e violões. E ele já vinha de uma certa experiência aí com Novos Baianos, Walter Franco e uma banda psicodélica brasileira chamada Perfume Azul do Sol. O outro é o Pedrinho Batera, grande baterista e vocalista também da banda, né? E já tinha gravado um disco com uma banda chamada The Condors. Então, três caras fantásticos aí que formaram esse supergrupo brasileiro. Foi em meados do ano de 1973. O que acontece é que o baixista Pedrão, ele já tinha, como eu disse, acompanhado os Novos Baianos, só que os Novos Baianos foram para o Rio de Janeiro. E ele acabou ficando em São Paulo. E ficou ali perambulando nessa cena paulistana. Só que aí ele ficou sabendo que o Manito estava entrando numas de formar uma nova banda, através de alguns amigos em comum. Aí ele não pensou duas vezes, né? Bateu na porta do cara e descobriu que o Pedrinho já estava morando ali com o Manito também. Começou a apresentar algumas novas composições que ele tinha e imediatamente a química começou a rolar. O Manito já foi pro piano, começou a improvisar algumas coisas ali com ele. Tava ali formado o embrião da banda, né? E foi a partir daí que o Manito, com toda aquela grana que ele tinha juntado na época do sucesso dos Incríveis, aluga um sítio no interior. E eles vão para lá para morar e tocar e ficam lá durante 6 meses. Então galera, depois deles ficarem esse tempo aí ensaiando e deixando todo esse repertório bem afiado, ali nesse ano de 73, eles adentram o ano de 1974, que seria um ano chave para a banda, né? Através de um contato que eles tinham com o produtor musical Peninha Schmidt, que trabalhava na Continental, que na época era distribuidora dos discos da Warner aqui no Brasil, né? Ele fabricava e distribuía. E eles ficam sabendo que poderiam abrir shows de uma super banda que iria vir para o Brasil. Inclusive, a primeira banda, grande banda, a fazer shows no Brasil. Nada mais, nada menos que Alice Cooper. Acreditem ou não, em 1974. E eles são escolhidos para abrir esses shows do Alice Cooper aqui no Brasil. Foram 5 shows entre São Paulo e Rio de Janeiro, no AMB e no Maracanãzinho. E esses shows de abertura que eles fizeram para Alice Cooper foi incrível para a banda, porque eles conseguiram uma grande notoriedade, não só entre público, crítica, como também na imprensa. Eles fizeram amizade com o pessoal, todo o pessoal técnico da banda, e inclusive com a banda, com o baterista do Alice Cooper admirado com as levadas do Pedrinho, né? O swing e toda a técnica de virada que ele tinha, inclusive conversando com ele entre os shows ali, pedindo dicas. O baixista, o Dennis Dunaway, trocou encordoamento de baixo com o Pedrão. Então eles ficaram parceiros, inclusive rendendo, com toda essa amizade que eles fizeram, um show no Maracanãzinho, que eles tiveram toda a potência do equipamento da banda principal para eles. E fizeram um show memorável, que depois fez com que a plateia, durante o show do Alice Cooper, continuasse pedindo a volta do Som Nosso, gritando som nosso durante o show do Alice Cooper.
Então, é assim uma experiência que eles guardam para sempre. Eles criaram toda uma identidade própria. Eles faziam uma mistura maravilhosa do rock progressivo da época, né? Emerson, Lake and Palmer, Gentle Giant, Yes, Pink Floyd, mas com uma cara brasileira junto. Então é um soul, um funk, música latina, toda uma mistura, uma fusão de estilos que baião, música nordestina, rock rural, tudo está implícito no som da banda, que tem toda uma identidade própria. Depois desses shows, devido à notoriedade que eles conquistaram, finalmente ali em meados de 74 eles lançam esse disco aqui que eu tenho na mão, que é o Snags, pelo selo Continental, que é o selo original da época, de 1974. Porém, esse que eu tenho aqui na minha mão é uma reedição do disco. É uma reedição de 1988, que foi lançado pelo selo Fonodisc. O disco original, hoje em dia, você encontra, mas a preços bem salgadinhos aí no Mercado Livre. Realmente é difícil você encontrar esse disco original por um preço acessível para compra, viu? Mas trata-se de uma boa prensagem aqui desse disco, distribuído pela Baratos Afins, né? Uma loja conceituada em São Paulo que distribuía esse selo Fonodisc. Um verdadeiro clássico do rock progressivo brasileiro, não só do rock brasileiro, como do prog mundial. E já abre com o lado A, incrível Sinal da Paranoia. Que começa com sintetizadores, folk rock, e no meio, no interlúdio dela, já tem o que eu falei, parece uma música nordestina, parece que você está ouvindo o Baião, Luiz Gonzaga, Triângulo, claro, pitadas, né? Não é escancarado, é apenas influência. E a segunda faixa aqui é Bicho do Mato. Gosto daqui, do cimento das coisas armadas que fazem subir. Eu diria que é a música mais hard do disco, mais pesada, que é uma mistura de Deep Purple com Black Sabbath. Na hora que começa o vocal, juro pra vocês que eu pensei que era o Ozzy Osbourne estava cantando em português. Todo o peso aqui do teclado, né? Parece que a gente tá ouvindo o John Lord fazendo aqueles riffs pesados no Deep Purple. Então toda essa influência também está registrada aqui nessa faixa. A terceira é a faixa que dá nome à banda, Som Nosso de Cada Dia, que tem uma excelente introdução instrumental e depois vai para essa fusão que eu falei de estilos, né, que mistura também. E aí a gente pode ver pela capa do disco também, a capa já denuncia, capa bem psicodélica que foi feita pelo artista Agamenon, que já traz esses cogumelos aqui da faceta psicodélica da banda, que também era movida por alguns alucinógenos e outras substâncias, que a gente já vê em algumas músicas como Snags de Bill Fries, que mostra uma letra bem lisérgica, cortesia do companheiro letrista deles, o Paulinho Capitão Foguete, que era um jornalista, poeta e parceiro da turma, né? Ele tem algumas parcerias aqui no disco com o Pedrão, e uma delas que eu destaco é essa, né? Que tem uma letra bem diferente, parece uma balada, né? A balada do disco. Só sei que eu quero beber a vida um gole só, segurando a barra até o fim, esforçando a amar até o sim, sempre muito snags de Bill Fry. E o destaque desse disco aqui não podia ser outro, né? O Manito destruindo, tocando órgão, sintetizadores, flauta, saxofone. Ele é uma fera, né? Então eu não sei como um cara desse não é reconhecido aqui no Brasil. Ele tinha que ser canonizado, fazer uma estátua pro cara, porque
Ele assim é um instrumentista de mão cheia. O Pedrão tocando baixo, cantando, algumas guitarras e violas, e o Pedrinho na bateria e vocal. Com o detalhe de que aqui eles tinham a Marcinha, que era uma parceira da banda, fazendo os backing vocals. E o lado B já abre com essa excelente faixa, Massavilha. Ela começa com instrumental, bem prog, música nordestina, depois um funk, soul. Lembra um pouco também os vocais do Grand Funk, aquela banda que eu já falei aqui no canal. Muitas influências também, então tudo isso misturado nessa faixa formidável. A outra é a Direção de Aquários. Essa aqui já mostra aquela faceta também de música latina, uma mistura não só de estilos, mas de línguas, cantada em inglês, português, espanhol, poucos instrumentos. Entonces the love of me, your children run across the pampa. No war, no hatred, no cars, no motorcycles, no flags. I'm speaking of man. Mostra uma guitarra, mostra um sintetizador Moog ao fundo, bem climática e cheio de texturas. É uma faixa de você viajar, assim, você colocar na vitrola e viajar. E fecha com a outra excelente faixa, que é a Outra Face, que eu diria que é a mais floydiana do disco. Começa também com aquele peso do órgão Hammond do Manito e entra naquela voz maravilhosa do Pedrinho aqui. E fecha com chave de ouro esse disco. É difícil destacar, todas as faixas são incríveis, né? Um trabalho instrumental maravilhoso, trabalho de composição, de letras. O único ponto negativo desse disco que eu tenho que ressaltar foi a gravação dele. Eles gravaram no estúdio chamado Estúdio Sonima, que não era um estúdio de qualidade para gravar. Não saiu com uma qualidade de som legal que não batia muito com como que era a banda ao vivo. Isso muito comentado pelos críticos até da época. O som da banda ao vivo era bem mais energético e abrangente, e essa gravação nesse estúdio não conseguiu captar isso muito bem. Parece que a gravação saiu um pouco abafada, não tirando a qualidade do disco, que, como eu já disse, é uma obra-prima, mas sim a qualidade de gravação das faixas, né? Que o som não ficou à altura do que a banda fazia ao vivo. Se tivesse tido um estúdio melhor para gravar, aí, meu amigo, se assim ele já é uma obra-prima, eu acho que seria um dos melhores discos de todos os tempos da música geral. E logo depois, em 1975, infelizmente, o Manito sai da banda. Eles ainda conseguem ali capturar o guitarrista Egídio Conde, que já havia tocado na banda Moto Perpétua, outra super banda do rock progressivo nacional, né? E eles trazem também o tecladista Tuca Camargo para substituir. E ainda com essa formação, eles lançam mais um disco, que é outro discaço, em 1977, que ficou conhecido depois como Sábado e Domingo, que é outro grande disco. Mas isso, meus amigos, é outra história que vai ficar por uma próxima, ok? Então é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo? Senta o dedo nesse like aí. Se inscreve no nosso canal. Vocês já tinham ouvido o Som Nosso de Cada Dia? Comenta aqui embaixo. Vamos divulgar música boa nesse YouTube. Não esquece de acionar o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Valeu? Ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Fui!